Olá, guerreiros da fé, que Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bom estar aqui com vocês para mais um momento de compartilhar a palavra e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra e falar direto aos nossos corações, porque é o que importa, Ele está aqui. Uma palavra poderosa que salva, que nos resgata, que nos conduz e nos determina em propósito. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra, para mais uma breve reflexão em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, a palavra de hoje encontra-se em um texto que eu particularmente é um dos meus preferidos das Escrituras. Está em livro de Atos, capítulo 26, versículo 12. Diz assim: certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Eu quero repetir: não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos, embora o Senhor Jesus tenha falado mais, o Senhor trouxe ao meu coração apenas essa parte da palavra. Eu gosto de contextualizar o livro de Salmos como um livro que é de transição para pessoas que estão transicionando de uma vida ímpia a uma vida justa, de uma vida sem temor a Deus com temor para Deus, uma vida que antes era talvez vaidosa e egoísta para uma vida altruísta e de serventia como a do Senhor Jesus. Afinal, Ele é o alvo aqui desejado, e essa salvação vem dele lá atrás, por causa desses homens, desses testemunhos como esse que nós lemos aqui, a qual Paulo se dirige ao rei Agripa e ao governador Festo, testemunhando o seu encontro com Jesus, pôde alcançar o nosso coração. Uma mensagem poderosa, capaz de libertar pessoas que estão amarradas pelos grilhões espirituais de Satanás. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto em questão que nós lemos. Começa dizendo assim, ó, ele está dando testemunho, irmão, ele está relatando, ele fala: certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Porque certo dia, numa dessas missões, irmãos, ele estava relatando anteriormente que ele costumava a pensar que deveria se opor ao nome de Jesus de Nazaré. E ele estava contando como ele maltratava as pessoas que seguiam Jesus, pensando que aquelas pessoas faziam algo desagradável. Paulo estava convicto de que servia a Deus, irmão, servindo a seita dos fariseus. E quantas vezes nós estamos assim, irmão? Quantas vezes nós pensamos que estamos servindo a Deus com total devoção, que verdadeiramente entregamos os nossos caminhos para Deus, mas estamos caminhando pela morte. E assim é o homem, irmão, nessa vida. Transformamos Deus numa maneira de pensar, transformamos Deus na imagem do nosso próprio eu, traçamos o nosso caminho sem consultar a Ele, sem perguntá-lo se é realmente aquilo o nosso propósito de vida, e estabelecemos um propósito, só que um propósito humano. Agora Deus tinha um propósito com Paulo. Eu quero repetir, Deus tinha um propósito com Paulo. E o coração do homem, meu irmão, ele traça planos e recebe influências. Vocês percebem que ele se dirigia a Damasco justamente para perseguir, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Pessoas que têm o seu propósito desvirtuado pelos seus próprios pensamentos. Por quê? Deus chamou Israel para ser uma nação de sacerdotes, e o sacerdote é aquele que intercede, é aquele que fala em nome do povo a Deus no Antigo Testamento, é aquele que levava as orações, as petições. E ele estava incumbido ali, influenciado. Então o coração do homem traça planos, e ele é influenciado sim, irmão, recebe influências para isso.
para que venha cumprir os propósitos humanos de pessoas que acreditam ser a verdade. Cabe a nós deixar ou não. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 5, o livro da sabedoria vai nos instruir dessa maneira: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Eu sei que o conselho, irmão, ele é um farol que aponta para a verdade de Deus. Deus pode usar assim o conselho das pessoas. Um conselheiro é muito bem-vindo, mas nós devemos primeiro aprender a ter discernimento de um conselho bom e de um conselho mau. E quer que eu te fale algo? Todo conselho fora que desvirtua a palavra genuína e pura de Deus é um conselho ruim. Nunca tome conselho de quem não lê a Bíblia. Não tome mesmo. Você provavelmente pode estar caindo num buraco. Como Jesus disse aos discípulos: como pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no abismo? E eu mesmo já tomei conselhos, irmãos, de pessoas que eram cegas, antes mesmo delas tirarem o cisco do seu próprio olho e caírem no abismo ali na frente. Olha, mas a palavra ela está aqui justamente para nos instruir, e ela fala assim no versículo 13: por volta do meio-dia, ó rei, versículo 13, ainda há caminho, ou seja, ele estava no caminho de morte, irmão, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e os meus companheiros. É gostoso ver o Paulo contando isso, irmãos, e eu gosto, eu disse que era um dos meus textos preferidos, não à toa. Por quê? Porque eu me vejo nele e vejo alguns princípios que aprendi sobre o coração pastoral de Deus, um coração amoroso, que corrige os nossos caminhos e disciplina o filho que ama. A gente aprende algumas coisas, irmãos. Eu disse em outras ministrações, principalmente aquela de Zacarias, sobre Zorobabel, a semente da Babilônia, e Deus ele planta a semente em nosso coração lá atrás, sem a gente perceber, irmão, quando ainda estávamos na Babilônia, quando ainda estávamos no Egito. E por isso Paulo fala: ainda há caminho, olha o que ele fala, por volta do meio-dia, ou seja, tinha um tempo determinado, uma luz do céu mais intensa que o sol. E nós sabemos em Apocalipse capítulo 20 que o Senhor Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Ele fala: brilhou sobre mim e meus companheiros. E a luz na Bíblia, irmão, ela fala da verdade, ela fala da revelação de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo expressa perfeitamente o caráter do Pai. Então existe um tempo certo para que Deus se revele ao homem. Existe um tempo certo para que a revelação da luz de Deus se manifeste ao homem. Você percebe que todos viram? A palavra fala assim: ó, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos que estavam juntos ali receberam a luz de Deus, irmão. Receberam a revelação da palavra, o próprio Senhor Jesus se manifestando, a verdade de frente a eles. Todos, meu irmão, todos recebem, todos têm um tempo, todos têm um momento em que se depararão com o Criador, em que o Criador se fará assim acessível para que nós venhamos a nos conhecer. A palavra fala em Isaías capítulo 60, versículo 1, ó, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Paulo estava vivendo um caminho torto, Paulo estava vivendo um caminho que aos seus próprios olhos era bom, mas a luz de Deus brilhou. E o que aconteceu? Vamos lá? No versículo 14 diz assim, ó, todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz. A luz brilhou sobre todo mundo, irmão, mas somente Paulo ouviu a voz. É bonito isso, né, irmão? Por quê? Porque se trata de algo íntimo e pessoal. Algo personalizado do Altíssimo para o nosso coração. Deus é o Deus que fala a multidões, como nós vemos em João capítulo 6, ele alimentando multidões, o Senhor Jesus multiplicando o pão, mas que também vai até o tanque de Samaria em João capítulo 4 e fala com uma pessoa só. Ele é o Deus que trata cada um de forma personalizada, para cada pessoa uma promessa, para cada pessoa um processo, para cada pessoa um propósito, sim, que se manifesta em comunidade.
não tenho dúvida disso. E até creio que duas promessas podem se tornar uma só, como um casamento e um só propósito. Não tem problema com relação a isso. Mas a gente precisa captar algo dessa mensagem que está bastante perceptível, que Paulo fala, todos nós caímos no chão com a luz se revelou a todo mundo, mas somente eu ouvi a voz. Ou seja, irmão, não serão todos que atingirão, que conseguirão ter fé na experiência, que atingirão o nível necessário para seguir em frente dali em diante com os olhos desvendados. Não serão todos, irmãos. Não precisamos nos enganar com relação a isso. E a respeito dessas coisas, o próprio Senhor Jesus instruiu ali, falando aos fariseus e também aos discípulos e homens de Israel que estavam ali em uma festa. Olha o que ele diz em João capítulo 10, versículo 26 e 27. Ele fala, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, e não entrará no céu alguém que conhece a Jesus. Todos nós já ouvimos falar de Jesus. A verdade é exposta. Mas sim, justamente quem ele conhece. Mateus capítulo 23, do versículo 6 e 7, fala, mestre, ele dizendo que chegará pessoas assim diante dele, mestre, em teu nome nós expulsamos demônios. Mestre, em teu nome eu preguei, eu falei do teu amor leal. Agora ele vai dirá, aparta-te de mim, iníquo, que é justamente aquele que tem um coração com iniquidade voltado para o mal. Eu não vos conheço. Por quê? Porque um encontro com Deus gera transformação de vida. Um encontro com Deus transforma a nossa forma de pensar. Um encontro com Deus leva-nos a mudar completamente o nosso comportamento, mudando assim até o nosso exterior. Mudando tudo, irmão. Não tem como ter um encontro com Deus à luz da revelação divina de quem Ele é e da superioridade de Cristo, se nós permanecemos a mesma pessoa, nos comportando da mesma forma. Nesse texto nós vemos claramente isso, irmão. Então não serão todos que irão compreender, mas há uma mensagem para aqueles que creem, irmão. Ô Alisson, qual que é o benefício que eu tenho então? Me dá um. Tá. João capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, irmão, vida em plenitude, viver, enxergar, conseguir entender o que está acontecendo. Agora a palavra fala assim, ó, que essa voz dizia em aramaico, e você percebe que a mensagem era justamente particular. Por quê? Porque Paulo era o único poliglota ali, talvez. Ele falava em vários idiomas e falava na linguagem que ele pudesse entender. E ela fala assim, ó, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. A mensagem ela é direcionada, irmão, e ela muda o caminho do homem. Por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Tem muitas pessoas fugindo, como Jonas. Tem muitas pessoas fugindo da presença do Senhor e sendo completamente tomados pelo seu próprio eu, escravos da vaidade, escravos do ego. Assim como Paulo, escravos da soberba e da arrogância, irmão. Olha, essa mensagem ela sempre vai ser direcionada com uma intenção: apresentar a misericórdia do Senhor. O Senhor está agindo aqui de muita misericórdia, embora ele estabeleça um juízo com Paulo, irmão. Deixou ele cego 3 dias, Ananias teve que ir lá impor as mãos para que ele recebesse o Espírito Santo e viesse a cumprir a missão dele. Não foi um tempo fácil. Ele chegou ali levando homens e saiu dali carregado, fazendo um contraponto do paralítico, a qual em Marcos 2 mostra que 4 amigos abriram um buraco no teto e colocaram diante de Jesus um homem numa maca, a qual Jesus disse para ele uma palavra: levante-se, pega a tua maca e ande. Aquele homem chegou carregado de frente a Jesus e saiu carregando aquilo que ele carregava. E Paulo, ao contrário, chegou com toda empáfia, toda soberba. Então cada processo, cada situação, cada realidade, cada transformação exige de si e em si um processo específico e necessário para que a pessoa venha
verdadeiramente ver a luz de Deus e conhecê-lo quem é. Eu gosto muito de um texto, porque Paulo ele estava num caminho de morte, irmão, e e o plano que ele tinha traçado no coração dele ia levar ele à morte. A palavra fala, muitos são os, Provérbios 16, se eu não me engano, versículo 5, muitos são os planos no coração do homem, mas todos conduzem à morte. O plano do homem conduz à morte, irmão. O plano do homem, o plano humano, aquilo que faz parte da esfera, daquilo que é a ambição e o coração do homem, aquilo lá leva e sim é carregado de morte. E por isso a mensagem ela é direcionada, irmão, e ela muda o caminho do homem, porque eu quero ler com vocês Provérbios 19 e 21, que era justamente o que Paulo estava vivendo nesse momento. O livro da sabedoria nos diz assim, ó, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando Deus tem propósito com alguém, irmão, quando Deus ele olha lá do céu e vê um Jonas que está fugindo da sua presença, ele tem os seus meios, o que eu costumo de chamar de aguilhão, porque na etimologia da palavra aqui, na tradução Ferreira de Almeida, essa palavra não adianta lutar contra a minha vontade, te causará muito sofrimento ir contra os meus aguilhões. E o aguilhão era algo utilizado justamente para direcionar o caminho do animal do campo, muitas vezes um boi, um jumento, que era um espeto de pau com um ferro na ponta, que causava muito dor. Por exemplo, ele viava para a direita, então o espeto vinha de cá, vamos fazer assim, ó, ele vinha para a direita, ele vinha virando para cá, o espeto vinha de cá para quê? Para causar dor do lado de cá, para que ele pudesse desviar o caminho dele para o lado de cá. Essa é a dinâmica da coisa. Assim como, por exemplo, Deus usa os aguilhões circunstanciais de tempestades para direcionar o caminho de Jonas novamente, até mesmo fazendo ele se entregar ao mar como uma oferta ao Senhor, para que Deus possa o salvá-lo por meio da sua graça, para que ele possa conhecer verdadeiramente o Deus a quem ele serve. E muitas vezes nós teremos assim, nossos caminhos estão sendo traçados de morte ali pelo nosso próprio eu, mas mal sabemos que temos um encontro com Jesus. E o que isso aconteceu? Olha, a palavra fala, quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, sou Jesus a quem você persegue. E o Senhor aqui está com letra maiúscula, irmão. Então, nesse momento, a oração de Paulo, assim como aquela do publicano, que Jesus falava que orava de si para si mesmo, ela foi corrigida. Ele parou de orar de si para si mesmo e começou a orar a Deus. E quem ora tem resposta. Olha, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Está corrigindo totalmente o olhar, a visão, revelando ele o que ele estava fazendo, revelando a sua maldade e transformando o coração de um perseguidor a perseguido. Ele seria perseguido ali na frente, por amor às almas, por amor ao Evangelho. Que transformação extraordinária a desse homem, irmão. Olha, e eu gosto de trazer aqui porque ele chama Saulo, e logicamente nós vemos Paulo, e ele mesmo, pelo que parece, ninguém trocou o nome dele, ele mesmo se desejou chamar assim, embora os dois nomes sejam o mesmo, eles têm significado diferente. Saulo significa desejável, aquele que foi pedido a Deus, que remete justamente a Shaul, que era um rei segundo a vontade humana, que logo depois foi substituído por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, isso revela uma oração, uma intercessão. E muitas vezes Deus vai trabalhar dessa forma, transformando em Paulo, que significa pequeno, irmão. Então, essa mensagem vai de encontro a um coração que tem intercedido por outra pessoa, que tem andado na soberba e na arrogância. Eu tenho certeza que essa palavra vai ao coração de alguém que está intercedendo por alguém que não consegue enxergar a verdade, mesmo que coloque diante dos olhos. Eu tenho certeza e sei que essa palavra vai ao coração de alguém que tem tentado tirar a venda dos olhos de alguém, mas mesmo que tire a venda, ela não consegue enxergar. Continue orando, continue intercedendo. Eu quero repetir, continue orando, continue intercedendo, porque Mateus capítulo 21, versículo 22, a palavra do Senhor diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
e mesmo que ainda não tenha recebido, Lucas 18, versículo 7, conta a história de uma juíza que, de tanto insistir, recebeu de um juiz iníquo. E o Senhor Jesus faz uma pergunta justamente incentivando a perseverar na oração aos discípulos. E ele fala em Lucas 18, versículo 7, acaso Deus da mesma forma não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite sem parar? Acaso terão de esperar ainda por muito tempo? E a resposta é um sonoro não. No tempo certo haverá a manifestação da luz de Deus para essa pessoa. E de Saulo se tornará Paulo, o pequeno. Olha, e para partir para o final, irmãos, já para falar, olha o que acontece. Fala assim, ó, agora levante-se. Agora levante-se. Esse é o que acontece conosco justamente quando nós temos a luz da revelação de Deus. Irmãos, o que, irmão? O mesmo Deus que abate o soberbo é o Deus que levanta o caído. Eu quero repetir, o mesmo Deus que abate o soberbo é o Deus que levanta o caído. O mesmo que Deus que abate, levanta. O mesmo Deus que humilha, exalta. O mesmo Deus que coloca a pessoa no chão é o Deus que vai estender a mão, é o Deus que vai pronunciar a palavra poderosa da sua boca para que essa pessoa venha se levantar. Levante-se. Levante-se no Espírito, é o que Deus está falando hoje, meu irmão. É o que Deus está trazendo para nós, para o nosso coração hoje, no dia de hoje, que nós podemos ficar de pé. Que não é porque Ele revelou o nosso verdadeiro estado, porque não é a nossa verdadeira identidade, sim o nosso verdadeiro estado, é que nós vamos ficar ali numa situação de autocomiseração e coitadismo. Não, levante-se no Espírito. O mesmo Deus que coloca a pessoa numa rota de humilhação, Ele também coloca a pessoa na rota de exaltação. O mesmo Deus que traz justamente essa realidade é o Deus que permitiu que fosse escrito em Salmos 146, versículo 8. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. E foi justamente isso, da impiedade para a justiça de Deus, que Paulo teve a sua conversão. E olha, a palavra vai dizer o seguinte, ó. Fala assim, ó, agora levante-se, pois eu apareci, ou seja, a revelação para nomeá-lo, meu servo e minha testemunha. Meu servo e minha testemunha, irmão. Então, Deus estabelece propósitos. O serviço fala de um propósito, de algo designado da cruz. O serviço de Cristo era a cruz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Nesse momento ele está estabelecendo propósitos. E para isso que Deus veio, para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras das trevas. Então aquele homem que andava em trevas agora vai andar em luz, manifestando a luz aos gentios. Essa era a missão de Paulo, irmão. Eu quero te dizer, meu irmão, que aquela pessoa na sua casa que tem fumado maconha, cheirado cocaína, pode se tornar um grande pregador da palavra e pode se tornar um grande orador, um grande homem, um pastor que cuida de ovelhas e que apacenta pessoas que estavam da mesma forma que ele. Uma mulher que andava justamente por um caminho promíscuo pode pegar as mulheres pelas mãos e a torná-las em excelentes donzelas do Senhor, verdadeiras flores do jardim do Senhor Jesus, prontas para se casarem, prontas para serem mulheres que servem ao Senhor com toda devoção. Aquele menino que andava na favela, a joia que foi lapidada pelo gueto, agora se torna justamente uma mensagem viva do amor de Deus, porque carrega na bagagem uma história. João capítulo 15, versículo 6, a palavra diz para nós: não fui eu, não foram vocês que me escolheram, não foram, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. E a palavra termina assim, ó: conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Ou seja, irmão, além do testemunho, haverá mais revelações de Deus, haverá mais poder de Deus. Então, enquanto caminhamos em obediência,
ele revela o futuro. Ele revela aquilo que há de vir. E aquilo que há de vir não se compara, meu irmão, o que perdido foi. Eu quero declarar isso para você, meu irmão. Quero declarar para você. Paulo diz ali na frente, portanto, rei Agripa, obedeci a visão celestial. Então obedeça e siga adiante. E saiba que Deus tem um melhor para você, irmão. Saiba que Deus sabe o que o futuro lhe reserva. Entregue o teu futuro desconhecido, minha irmã, a um Deus que é totalmente conhecido e que é capaz. A palavra continua falando que ele livraria ele dos laços de morte e que ele seria luz para os gentios. Eu nem entrei nessa questão, mas saiba que o Senhor tem sim um futuro maravilhoso para vocês. E a oração de Jeremias, em Jeremias 10, 23, nos revela isso. E eu quero terminar aqui falando: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Entregue-se totalmente a esse caminho, a essa verdade que produz vida e experimente o verdadeiro milagre que é você. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. A paz do Mestre. Tchau, tchau.